que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Graça e paz, igreja. Eu sei que vocês já estão satisfeitos com tudo que aconteceu aqui, nesse dia.
mas vocês ouvirão coisas maravilhosas. Antes de chamar uma pessoa aqui para contar um testemunho, eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Abram suas Bíblias em Lucas 4, 42 a 44. Amém? Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outra cidade, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. O tema é Jesus, exemplo a ser seguido. Eu quero convidar o irmão Aldemilton, para que venha aqui contar um testemunho. Hoje eu liguei para ele e falei: irmão, nós vamos fazer algo diferente aqui. Eu quero que você conte uma experiência que você passou quando você falou de Jesus para aquela mulher. O efeito do evangelho na vida daquela pessoa e a alegria do seu coração. De novo, salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Quando a gente fala de proclamar o evangelho, eu conversando com o irmão René, e a gente vê várias necessidades, né, de pessoas a qual necessita de ser alcançada, né? E um certo dia minha esposa entrou numa empresa, e junto com ela uma moça também, e essa moça, a pressão dela estava muito alta, e ela falou: não vou conseguir passar essa empresa. E aí minha esposa falou para ela assim: creia no Senhor Jesus que você vai conseguir. E ali ela falou para essa moça, ela foi para lá e a moça foi aprovada no trabalho, né? Mas essa moça estava passando por uma dificuldade muito grande. E ela falou para minha esposa: olha, estou com a minha mãe de cadeira de roda, passando uma necessidade, não tem nem o que comer. E ela comentou comigo em casa: tudo, meu irmão, que eu vou falar aqui, que é para a honra e glória do Senhor. Né? Que eu diminua, que o Senhor cresça. Tudo que a gente fala é do Senhor. Então o Senhor tocou no meu coração de comprar um alimento e levar nessa pessoa ali que mora em Caeiras. E eu cheguei lá, essa pessoa estava na cadeira de roda, e eu comentando com o irmão René que a gente vai em hospitais, vai em vários lugares, eu gosto, né? E é necessário. Às vezes a gente não se preocupa, pensa que são as pessoas na rua, mas tem pessoas no leito de enfermidade, no hospital, precisando de uma palavra do Senhor. E cabe a mim e você aí, dentro do presídio. Então eu cheguei, levei o alimento para essa pessoa e falei para ela assim: olha, Deus tocou no meu coração de trazer isso aqui para a senhora. Aí ela falou: amém. Eu falei: eu posso fazer uma oração? Ela falou: sim. Aí eu fiz a oração, agradeci a Deus e dei as costas e saí e fui embora. Os anos se passou, ela ficou mais enferma, adquiriu um câncer e foi parar no hospital aqui no Albano, estava internada. E quando ela estava internada, ela se lembrou de mim e falou assim para a filha: filha, sabe aquele rapaz, marido da irmã Cleonice, lá da sua colega? Sim, pede para ele vir aqui. E aí eu peguei, fui no hospital com a minha esposa, cheguei lá, ela estava com sonda no nariz, né? E aí eu comecei a falar de Jesus para ela. E ela falou assim: eu creio nesse Deus. E comecei a proclamar. Aí eu falei para ela: então vamos fazer aqui a confissão de fé. Ela fez a confissão de fé, e primeiro eu falei de Jesus, que Jesus poderia curar ela não só física, mas espiritual. Mas o mais importante de tudo era a salvação espiritual dela. E ela com alegria no rosto falou: eu quero esse Jesus. E aí eu peguei, orei por ela, fiz a confissão de fé. Do lado dela estava também no mesmo quarto outra pessoa. A pessoa falou para mim: eu também quero aceitar esse Jesus. Ela era de Morato, eu não sei como é que é a caminhada dela. E ela aceitou Jesus também. E aí ela saiu do hospital e foi para casa. E ali eu visitei ela mais uma vez em casa. Ela falou assim: eu já vi falar da ceia. Eu gostaria de participar da ceia. E ela tomava comida só por sonda, que tinha que comprar aqueles líquidos, né? E aí eu convidei o pastor Sérgio e falei: pastor Sérgio, aconteceu assim, 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 o senhor pode ministrar uma ceia para uma pessoa assim? Sim.
e nós fomos lá, ministramos a ceia para ela. E essa pessoa se alegrou tanto, ficou tão alegre, e depois de alguns meses, não sei se foi uns 3 ou 4 meses, o Senhor recolheu essa pessoa. O que é que eu quero dizer para você? Que a palavra de Deus tem que ser proclamada em qualquer instante. Às vezes você vê uma pessoa no leito de enfermidade, vai morrer, mas a pessoa precisa do encontro com Cristo. Talvez aquele momento que você leva uma mensagem, a alma daquela pessoa é salva. Agora, se Deus quisesse curar, ela queria curasse, mas Deus tinha um propósito da salvação daquela alma. E tudo é para a honra e glória do Senhor. Mas começou com o quê? No começo eu falei que a gente não tem que só levar a mensagem e não suprir a necessidade da pessoa quando está precisando. Não estou dizendo, irmão, você tem que tirar tudo da sua casa e levar para as pessoas, mas ora a Deus. Às vezes tem pessoa do teu lado, teu vizinho, ou mesmo de algum lugar que está passando necessidade. O servo de Deus tem o Espírito Santo de Deus. E se você buscar, ele te dá direção aonde você ir e levar um alimento para essa pessoa. Não precisa essa pessoa conhecer a Cristo. Essa pessoa está precisando de necessidade, você tem que ir lá, levar uma roupa, um alimento. E ali você falar que o Deus maravilhoso que te salvou está ali para também mudar a situação. E mediante isso, Deus entra em providência. Esse é o nosso papel. E aí o irmão René falou, não vou pregar sobre alguma coisa nessa área, mas eu gostaria que você contasse aquele testemunho. A gente tem outros, mas o momento vai ser esse. Eu fui no hospital também com o irmão Alberto, e Deus fez algo maravilhoso. Mas em outra oportunidade eu conto, porque nós temos que deixar o tempo para a pregação. E isso eu quero dizer para os irmãos, não esqueça que nós fomos chamados para pregar o Evangelho. No presídio, no hospital, na rua, em qualquer lugar. Não no seu trabalho, na faculdade. É lógico que você não tem que pegar o seu trabalho e parar para pregar o Evangelho, porque você está ali ganhando para trabalhar. Mas a primeira oportunidade, na sua hora de folga, na sua hora de almoço, pregue o Evangelho. Porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Glorifica a Deus por essa oportunidade. A honra e a glória é dele. Amém? Deus abençoe, irmão Edmilton. Eu sei que cada pessoa tem um testemunho para falar a respeito da sua experiência com Deus. Eu moro ali na Giovanni, todos me conhecem, e em frente assim tem um senhor que chama-se Jurandir. Ele tinha 82 anos de idade. E aquele homem era forte, sadio, conversador, mas de repente eu comecei a perceber que ele estava perdendo o equilíbrio. Eu olhei para aquele homem, eu falei, esse homem não vai durar muito a situação. Aí eu orei a Deus, eu disse, Senhor, me dê uma oportunidade de falar de Jesus para esse homem. Amigo há muito tempo, falava de política, falava de muitas coisas. Mas eu nunca tive a oportunidade de falar de Jesus porque ele não dava uma oportunidade. Aí um dia saí para comprar a ração do cachorro, amarrei, ele estava sentado na área do salão dele. Eu disse, vai ser hoje. E naquele momento, sentei com ele, comecei a bater um papo. Falamos de uma coisa, falamos de outra. Eu falei, como está a sua vida, como está a sua saúde? Ah, estou bem, estou assim e tal. Eu disse, olha, eu sei que o senhor é um homem de fé, um homem religioso, mas eu gostaria de saber se o senhor já ouviu falar de Jesus. Ah, já ouvi falar de Jesus. Eu disse, o senhor, eu sei que crê em Deus, não é isso? Crer que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está à direita de Deus. O senhor acredita? Eu disse, creio, porque a minha igreja, a igreja católica me ensinou isso. Eu falei, amém. Mas eu disse, o senhor já confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ele parou e ficou assustado. Ele disse, não, nunca confessei. Aí eu disse, eu vou te explicar algo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um outro homem, Jesus Cristo, veio a vida eterna, a salvação. O senhor crê nisso? Ele disse, creio. E começamos a conversar um pouco mais e eu disse para ele, você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ele disse, quero. Não é para fazer a minha vontade, é? Se for, nem faça isso. Ele, não, porque eu creio que Jesus morreu pelo meu pecado. E ele fez aquela oração, conversamos um pouco mais e eu fui embora. Passou um mês e pouco, esse homem veio a falecer.
Então, o que Edmilson está falando aqui, nós não podemos perder a oportunidade. E a mensagem de hoje é mais ou menos isso. Chegaram muitas pessoas aqui falando de missões, um rapaz veio do Egito. Eu amo missões, sou apaixonado por missões. Veio outro de tal lugar, falou Cairós, é um dos que eu mais gostei, né? Grupo Cairós. Veio aquela irmã também, Portas Abertas, é isso? Maravilhosa. Mas também tem a missão bereana. Tem a missão bereana. Eu sei quando começou esse trabalho aqui, o sofrimento do pastor Paulo, da irmã Cecília, Delvaí, irmã Lloyd, outros e outros que foi chegando aí. Eu vi o sofrimento, a batalha de vocês na obra do Senhor. Muitas vezes pregamos a palavra de Deus e somos duros, irmão, você tem que sair para pregar o evangelho, muitas vezes, e aqueles irmãos já na minha idade, meus 39 anos, cuidado, hein, Sandra, 39 anos, né? Aí a gente fala assim, aquele irmão não quer nada, mas aqueles irmãos e irmãs deram a sua vida pelo evangelho de Jesus. Eu tenho 65 anos. E eu falo para vocês, casei, Edivaldo tinha 6 meses de vida, no colo, numa quarta-feira eu fui visitar a primeira igreja batista, era um trabalho novo ali, a irmã Magda conhece, alguns irmãos conhecem aqui, e ali eu comecei a me envolver naquele ministério, de uma forma, e o pastor era muito dinâmico, aquele pastor é louco, aquele pastor era demais, pegava aquela veraneia dele, enchia de gente, parecia o carro da polícia. Saía Parque Vitória, Lago Azul, Vila Santista. Eu sei que evangelizamos Franco da Rocha quase todo. Na época era pequeno, tinha 60 e poucos mil habitantes naquela época. E eu vivi inteiramente a minha vida dentro do evangelho, dos 24 anos. Eu creio que eu vivo cerca de mais de 40 anos servindo a Jesus Cristo. Pregando o evangelho, aprendi muito. Tenho aprendido com vocês aqui muita coisa, muito mesmo. Tá? A escola dominical aqui é muito boa, os irmãos ensinam bem, está de parabéns os professores. E eu digo para a igreja que vocês estão perdendo, de aprender muitas coisas, aqueles irmãos que não estão vindo. Eu faltei 3 domingos, problema de gripe, dor de dente, um monte de coisa aí, não deu para aparecer aqui. Tá? Então, a vida da igreja é essa, é ganhar alma para Jesus, é como o irmão falou. Você não sabe a alegria de você ganhar uma alma para Jesus, a pessoa confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, e de repente, sem mais nem menos, a pessoa parte para a eternidade. Parei assim. Eu tenho medo, tem hora quando o Espírito Santo me mostra as coisas para falar do Evangelho para uma pessoa, já mostrou alguns e eu não fui, a pessoa morreu. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou dar conta desse homem, dessa mulher? Mas o texto diz assim, Jesus é exemplo a ser seguido. Jesus, sem dúvida alguma, era excelente em todas as áreas da sua vida. Eu já ouvi que Deus tinha um filho e fez dele um missionário, nós já pregamos isso, sabemos. Deus foi o primeiro missionário que resolveu criar o universo, todas as coisas. Foi tudo criado, Deus estava ali trabalhando. Deus nunca parou. Deus está sempre agindo na sua obra, né? O evangelista, entendeu? Sou aquela pessoa chamada por Deus para anunciar o evangelho em todos os lugares. E com Jesus nós podemos aprender muitas coisas. Ora, nós gostamos de imitar o nosso pastor, um missionário, um evangelista, um irmão, uma irmã. Um certo dia um rapaz falou para mim assim, irmão Levi, Deus já levou para a eternidade. Irmão Renê, perdoe-me que eu vou falar aqui, por favor, não é nada disso. Ele disse assim, eu admiro você, quando eu vejo você nesse esforço de fazer evangelização, alegra o meu coração, mexe com o meu coração, porque desde que eu te conheço, você não para de falar de Jesus para as pessoas. Eu disse para ele assim, Levi, quando eu cheguei nessa igreja, você estava tocando a guitarra lá, calmo, sereno e tranquilo, cantava muito esse hino, a Magda acho que lembra, cantava muito esse hino na época, e eu ficava admirado pelo Levi, eu ficava lá no fundo, sempre gostei de sentar no último banco.
E eu falei para ele, Levi, você me trouxe muita alegria, porque eu olhava para você e eu vi uma pessoa qualificada, sendo usada por Deus, e você realmente me ensinou muita coisa. Levi, ele tinha um jeitinho de evangelizar, ele conversava calmamente com a pessoa, ele ilustrava a palavra, e as pessoas entendiam com uma facilidade muito grande. Então Jesus, como diz aqui o texto, ele foi perfeito em sua missão. Ele foi perfeito. Ele rompeu barreiras geográficas, ele rompeu barreiras sociais, culturais e religiosas. Em todos os momentos ele foi exemplo e a ele nós podemos seguir. Então nós gostamos de imitar nossos irmãos, seguir nosso pastor, nós aprendemos com os nossos pastores, mas quando nós olhamos para Jesus, a ele sim nós devemos imitar. Sabe por quê? Porque ele nunca vai decepcionar você. Se você olhar para mim, aí você vai ver eu levar um tombo ali, você está vendo? Era meu exemplo, agora não é mais. Então tem que olhar para Jesus. Né? Então Jesus ele falou de algumas características, algumas qualidades, algumas dificuldades que ele rompeu, que ele quebrou. Então, a primeira que ele quebrou, que ele rompeu, como queira, foi as barreiras geográficas. Olha Lucas 4:42 que diz, foi em Cafarnaum, ele veio pela Galileia, entrou em Nazaré, e ali ele já vem ensinando. E ele foi até Cafarnaum. Ali foi a base do seu ministério. Cafarnaum, na época de Jesus, provavelmente tinha 1.000 habitantes. Foi em Cafarnaum onde centralizou o seu ministério. Lá começou a pregar, a ensinar e a curar com muita autoridade. Ele entrou na casa de Pedro e que ele encontrou? A sogra de Pedro que estava enferma. E o que ele fez? Foi lá e curou. Logo em seguida, o que aconteceu? Ela começou a servir os pessoal que estavam ali. Ele entrou na casa de Pedro, né? E fez esse trabalho maravilhoso. Às altas horas da noite, o povo lhe trazia doentes e eram todos curados. Cafarnaum foi assim uma cidade que Jesus entrou com a potência do seu poder, da sua grandeza, pregando, ensinando, curando as pessoas, fazendo tantas maravilhas. E chegou um momento que Jesus ficou sobrecarregado. Ele ficou de tal maneira cansado, que ele resolveu sair altas horas da madrugada, entre 3 às 6 da manhã, se retirou para orar. Se você buscar referência, lá em Marcos, fala que ele saiu para orar. Mateus também fala. Porque estava uma carga muito grande. E as pessoas procuravam Jesus, não é porque eles queriam a salvação, a vida eterna. Eles queriam as bênçãos. Eles queriam as curas. Queriam ser curados. Então, altas horas da noite, o povo lhe trazia doentes e eram todos curados. Ele ficou sobrecarregado e resolveu sair para um lugar deserto. Ao amanhecer, mas a multidão procurava por ele, achando, pediu para que não fosse embora. Se você ler o texto, vai dizer que ele se retirou. Agora eu fico pensando, nos dias que nós estamos vivendo, como agiria alguns líderes de igreja, às altas madrugadas, bater na sua porta, eu quero que ore por mim. Porque eu sei que Deus te deu o dom da cura. Eu quero que você ore para que eu seja curado, mas quem cura é Jesus. Será que em nossos dias, pense vocês, fica no coração de vocês, como seria em nossos dias? Será que nós sairíamos contentes da residência de um líder? Ou será
que nós teríamos que bater, insistir como aquela mulher na porta daquele juiz, até que ele disse, eu estou cansado dessa mulher, eu vou atender para que ela se arranque daqui o mais rápido possível. Nós estamos vivendo os dias de muitas mordomias e que as pessoas não querem pagar o preço para servir a Jesus. Quando eu abri a frente missionária no Parque Vitória, na Rua 35, hoje Rua Âncara, fiquei 4 anos na direção daquele trabalho. O trabalho cresceu, foi alma, pessoas partiram para a eternidade com Cristo. Eu lembro que era mais de meia-noite. Veio o telefonema na minha casa, nos socorre, vem aqui, porque está uma briga entre o casal, o cara chutou o nariz da esposa, sangrou, e eu tive que sair correndo para levar no médico. E eu fazia aquilo com uma alegria tão grande, com uma satisfação, com um prazer tão grande, sabe? De poder. E eu trabalhava, amados. Eu sempre trabalhei. Trabalhei 48 anos da minha vida, não sou preguiçoso, não. Vim aposentar aos 65 anos. Trabalhei a vida inteira. Eu entrava às 7 horas da manhã, trabalhando na Lapa, de torneiro mecânico. E eu atendia as pessoas com tanta alegria, com tanta satisfação. As pessoas disseram, essa cidade está cheia de corrupção, pobreza, pecado, doenças. E eles disseram, fica conosco, Jesus. Fica. Você não pode nos deixar agora. Irmão, eu fico imaginando a presença de Jesus na nossa vida. A unção de Jesus, Deus conosco. Pastor Donizete, Jesus conosco. Você do lado de Jesus, eu acho que pegava fogo aquela unção de Jesus na vida da pessoa. Sabe? Era algo assim maravilhoso que dava alegria às pessoas ter Jesus por perto. E ele dizia, não vá embora, fique conosco. A cidade está cheia de problemas, precisa resolver tantas coisas. E Jesus responde para eles, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus em outra cidade. Para isso é que eu fui enviado. Jesus está rompendo barreiras geográficas. Jesus, ele veio, o ministério dele durou cerca de 3 anos. Ele preparou homens. Ele deu essa responsabilidade à igreja. Ele disse, eu não posso ficar aqui parado em Cafarnaum. Eu tenho muitas outras cidades para serem alcançadas. Eu preciso ir até ele. E o interessante é que Jesus ia aonde as pessoas estavam. Ai, que maravilha! Jesus ia aonde as pessoas estavam. Por isso, ia de cidade em cidade anunciando o evangelho. Edmilton falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, Edmilton. Deus é de Deus. Ele falou que quando ele está próximo, a pessoa vai lá e fala de Jesus. Essa semana quase eu não falei de Jesus, mas dificilmente um dia da semana eu não falo de Jesus para uma pessoa. Sempre estou falando de Jesus Cristo. Tem uma oportunidade, eu estou falando de Jesus Cristo para as pessoas, porque é muito importante ela saber que existe um Deus que o ama muito, como João 3,16. Ele tinha compaixão pelo pecador. Jesus, ele tinha compaixão pelo pecador. Ele era capaz de parar e dar atenção ao homem rejeitado, como o gadareno, Marcos 5, e os leprosos, e as multidões, conforme Marcos 9, 36. Jesus sempre estava com as multidões, como vocês que estão aqui, e ele tinha uma paciência muito grande, ele dava atenção, ele falava o evangelho de Milton, com uma simplicidade tão grande. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, era rejeitado por eles, mas ele era capaz de parar e dar atenção a um homem rejeitado. Irmãos, Jesus, ele tinha uma capacidade de olhar para dentro de você. Jesus não olhava a minha feiura. Jesus não olhava para mim. Ele era capaz de olhar para dentro da pessoa e ver, antes de tudo, o seu pecado. Marcos 2,5. Ver o pecado da pessoa e sua condição de perdição espiritual.
deve ser a primeira atitude de um missionário evangelista. Quando nós vamos falar de Jesus para a pessoa, a primeira coisa que a gente olha é a roupa da pessoa. É doutor, é? Vou colocar ele aqui em primeiro lugar, no primeiro banco. Mas chega um coitadinho, todo mal vestido, fica no último banco, se não ficar lá na porta da escada. Então Jesus, ele dava atenção a todas as pessoas. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele olhava para dentro de mim e falava: Renê, você é um miserável espiritualmente falando. Você está morto nos seus delitos e pecado e você precisa ser salvo. Ele olhava para a pessoa. E sabe o que eu gosto do Evangelho? Eu gosto mais de Mateus. Uns gostam de Lucas porque é doutor, eu gosto de Mateus porque Mateus foi apóstolo de Jesus. Estava ali lado a lado com Jesus. Então ele colocou as palavras certas, cada um tem suas qualidades, mas Mateus, ele fala assim de uma forma, sabe, que eu gosto muito da maneira de Mateus. E Mateus era um deles. Estava ali, de repente, vamos chegar lá, né? Vou chegar lá na frente. Ele escolheu Mateus. Então ele olhava para o Edmilton, olhava para mim, olhava para você. Jesus, quando olhava para você, ele não falava assim: Renê, você é um cachaceiro, você é um drogado, você é isso. Mas ele olhava para dentro de mim. Quando nós pregamos o evangelho, que olhamos a vida da pessoa, é porque nós não estamos influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. O evangelho de Jesus tem poder. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo que se fez carne? Verbo é palavra, é evangelho, é boas novas, é Cristo. Então essa deve ser a primeira atitude de um missionário evangelista. A igreja precisa estar em movimento, rompendo barreiras geográficas. Assim como Jesus fez, nós devemos fazer também. Romper barreiras geográficas. Afinal, quantas pessoas da sua família estão salvas? Quantas pessoas estão salvas? Orei 40 anos pela salvação da minha mãe. 40. Eu sentei com minha mãe, ela falou: eu não acredito que tem alma, não. Morreu, acabou. Ela dava certinha lá para os testemunhos de Jeová. Aí, 40 anos, amados. Um dia eu estou na sala da minha casa, isso já faz uns 10 anos, 12, por aí. E tem o CD do Luiz de Carvalho, um hino muito forte, a letra é maravilhosa. E minha esposa colocou aquela música lá, e eu ali. E minha mãe ouvindo, e de repente eu vi as lágrimas. Ela chorava, soluçando. Aí eu olhei para ela, deixei eu vir, parei e falei: mãe, lá é manhinha, né? Na Bahia, ô manhinha, painha. Agora aqui a gente fala mamãe, mãe, né? Mãe, tá tudo bem? Tá. Sente aqui. O que está acontecendo com a senhora? Eu disse: meu filho, eu fui tocado profundamente pela mensagem desse louvor, desse cântico. Aleluia. Como Deus é bom. Naquela hora ele disse: mãe, por isso que nós, Edmilton, o que você fez está certo. Quem quiser pregar, pregue do seu jeito que quiser. Mas eu não prego sem fazer apelo. Eu falei para minha mãe naquele momento: a senhora crê que Jesus morreu pelo seu pecado? Ela disse: eu creio, meu filho. Que ele veio ao mundo, te amou de tal maneira, que ele foi à cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está no céu à direita de Deus. Ela disse: eu creio. Quer confessá-lo como seu Senhor? Ele disse: eu quero. E eu fiz aquela oração com ela, repetiu. O semblante da minha mãe mudou. Ficou vermelho. Quem quiser pregar do seu jeito, que pregue. Eu prego fazendo apelo. Eu imito Billy Graham, Moody, Wesley. Eu imito esses homens. Eu chamo ao arrependimento pela fé em Cristo. Rompendo barreiras sociais. Jesus não tinha preconceito, né? Por ser divino. Ele, por ser Deus e homem, 100% homem e 100% Deus, ele podia olhar para essa garota aqui e falar: você não está com nada.
eu não quero saber de você. Mas muito pelo contrário, ele tinha uma pureza dentro dele, um amor tão profundo, que ele era capaz de olhar para qualquer tipo de pessoa e não se importar o que ela era. Tem tanta gente metida. Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Você é um miserável pecador que precisa do perdão de Deus. E você caiu na misericórdia de Deus e é salvo pela sua bondade infinita. Ninguém, nós não somos nada. Ministrou a grupos sociais, outrora negligenciado. Foi à casa de um fariseu para jantar. Quem era esse? Levi, Mateus. Não deixou de ministrar aos grupos que eu perseguia, fariseus, saduceus e lá, outro grupo. Em outra ocasião, uma mulher pecadora ungiu os pés de Jesus com perfume, Lucas 7,36. Jesus não se preocupava com o que as pessoas pensavam ou falavam sobre ele. Você lembra do pastor William? Que teve aqui? A simplicidade daquele irmão? Doente, enfermo. Coloca a vida dele na mão de Deus. Trabalhando lá na Cracolândia. Você sabe o que é trabalhar na Cracolândia? Pensa que é brincadeira você trabalhar com esses tipos de pessoa? Quando aquele homem saiu, que minha filha estava aqui naquela noite, ela foi para casa, pai, se eu pudesse eu dava um dos meus rins para aquele pastor. Minha filha falou. Aquele homem tinha tanto amor pelas vidas. Isso, amigo, é romper barreiras sociais. É você pregar o evangelho, não importa a quem. Não importa a quem. Você tem que falar, seja ele viciado naquilo outro. Eu posso não ser viciado na bebida, numa droga, mas eu sou viciado, às vezes, falar em palavrão. Fico irado dentro da minha casa, às vezes. Eu minto. Eu não leio a Bíblia. Eu não oro. Eu não contribuo com a causa do Senhor. Então, tudo isso é pecado diante de Deus. Tá? Então, nós temos que romper barreiras sociais. Até os publicanos foram objeto de seu amor e atenção. Eram pessoas odiadas pelo povo, consideradas exploradoras. Mesmo assim, foi almoçar na casa de quem? De Levi. Sabe quem é esse Levi aqui? É Mateus. Na hora que ele passa, fala assim, Mateus, segue-me. Imediatamente. Olha a diferença do René para Jesus, né? Quem sou eu? Admito, segue-me. Ah, sai fora. Entendeu? Jesus é diferente. Jesus tinha poder, tinha autoridade. Mateus, sabe por quê? Ele olhava dentro do coração de Mateus. Mateus, de repente, a alegria foi tão grande que já marcou uma reunião, um monte de fariseu, de publicano, de todo mundo, e de repente ali aquela festa, aquela alegria, porque ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Um grande discípulo do Senhor, Mateus. E Zaqueu? O que falar de Zaqueu? É interessante que eu estava meditando esse texto aqui, e eu estou procurando, meu Deus, eu preciso colocar aqui o texto de Lucas. Mas aí eu não achava, é Lucas 19:10, pastor Sérgio. Eu estava teimando que era 10, eu falei, a minha Bíblia sumiu uma folha, não é possível. Eu ia lá e eu falei, meu Deus do céu, eu estou ficando velho mesmo, viu? Então Zaqueu é 19:10. Zaqueu era uma pessoa que era odiada também por ser cobrador de imposto. Quando ele vê aquela multidão de Jesus passando, de repente, Zaqueu sobe numa árvore, olha para Jesus, Jesus bate o olho nele e falou, Zaqueu, desce, que hoje eu vou para a tua casa. Eu vou bater o almoço aí na tua casa, ó, a janta. Diz que foi uma alegria tão grande na casa de Zaqueu, ele começou a confessar, se eu fiz isso ou aquilo outro, Senhor me perdoa, eu dou 4 vezes mais. E a alegria foi tão grande por receber Jesus. Uma satisfação maravilhosa.
Ele veio para evangelizar os pobres, libertar os cativos e oprimidos e restaurar a vista aos cegos. Lucas 4,18. Outro grupo valorizado por Jesus. Essa aqui eu tenho que falar. Essa aqui eu tenho que falar, porque se não chegar em casa, os irmãos, ó, as mulheres. Brinca com ela, viu? A madeira que está lá atrás da porta, lá, esperando vocês. As mulheres eram rejeitadas, lembra? O pastor Paulo ensinou aqui, Donizete falou, outros irmãos que ensinaram, o pastor Sérgio. Elas eram rejeitadas na sociedade da época. Olha os valores que vocês têm, mulheres. Quando ele ressuscita, quem foi primeiro a dar a notícia? Maria Madalena. Correu até Pedro e os outros lá e falou, olha, aquele que foi sepultado naquele lugar não está mais, ele ressuscitou, vamos lá. E ele sai correndo para ver a boa notícia. Missionárias. E eu vou dizer mais. Eu creio que as mulheres hoje ganham mais alma para Jesus do que os homens. Elas trabalham, são zelosas, são dedicadas. Eu vejo a minha esposa, eu não quero gabar minha esposa, não. Mas eu falo assim, ela fala assim, bem, eu vou ali orar, viu? Um pouquinho. Um pouquinho. Eu vou no Parque Paulista, vou em Franco da Rocha, venho aqui, converso com um, falei, Deus aí, tá lá de joelho. Falei, tá. Falei ali, enquanto não orar pelo Brasil inteiro. Então, as mulheres têm um ministério maravilhoso, sabe? É um trabalho assim extraordinário. Elas têm feito algo fantástico na obra do Senhor. Mas hoje nós estamos vivendo diante de uma sociedade alienada e perdida. Totalmente alienada. A igreja precisa romper essas barreiras sociais e socorrer essas pessoas. Irmãos, a vinda de Jesus está muito próxima e nós temos que falar do evangelho para as pessoas. Quando você não fala do evangelho para uma pessoa, você é egoísta. Eu tenho o dom da salvação, eu quero que exploda o resto. Não é assim. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas, tá? Nós temos que falar desse amor maravilhoso. A igreja precisa romper essas barreiras. Olha o que diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pois foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 3 a 23. Jesus disse, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Quando o Espírito Santo regenera uma pessoa, ele transforma a alma para quê? Com mente nova e novo coração, a pessoa ame a Cristo e confie nele e livremente o siga. Quantas pessoas que aceitaram Jesus naquela noite e de repente ele virou um foguete na obra de Deus. Foi transformada, aquela alegria, aquela transformação e queria falar de Jesus para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro. E tem uns que nunca apagam isso aí. Nunca apaga, continua firme falando de Jesus para as pessoas. Isso é maravilhoso. Jesus descreve esse milagre como nascer de novo, ou nascer do Espírito, do João 3, 7 a 8. Por trás de toda essa crença está o milagre da graça regeneradora de Deus. Agora eu vou explicar para vocês como acontece uma conversão na vida de uma pessoa. Somente o Espírito Santo pode abrir nosso coração para entender a palavra, a Bíblia. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Não é isso? É o Espírito Santo que ajuda o evangelista com a mensagem. Então, por isso que nem pastor, nem evangelista pode se gabar. Eu sou bom. A igreja está cheia porque de mim. Não. O evangelista, o pastor, a igreja em geral, tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Tem que estar na mão do Espírito Santo para que ele possa usá-lo poderosamente. O Espírito Santo trabalha respeitando a liberdade da pessoa. O Espírito Santo trabalha, tá? Respeitando a tua liberdade. A liberdade da pessoa. Atos 2:41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados. Os que aceitaram a palavra. É o que eu estou pregando nessa noite. Se você aceita de bom grado, existe uma conexão entre o Espírito Santo e você. Se você realmente aceita, você é salvo. Então, é uma obra totalmente do Espírito Santo de Deus. E é preciso a pessoa ouvir e a pessoa crer. Cabe a pessoa aceitar ou rejeitar. Se aceitar, dá-se o arrependimento. Pela fé em Jesus Cristo, aí você é regenerado. Ouvimos a pregação do Evangelho em nossos dias, chamando as pessoas para o milagre. Venha para cá que eu vou curar você. Outros, olha, aumenta a sua fé. A mensagem, ela tem que ser de salvação, de esperança para o coração do pecador. Nós não podemos aqui querer maquiar a salvação. A salvação é por meio de Jesus Cristo. Se tem Jesus, tem vida eterna. Se não tem Jesus, o que ele leu? Não tem vida eterna. 3,18 de João. Cabe à pessoa decidir. Eu quero Jesus ou eu não quero. Deus, ele não criou robô. Você é robô? Eu sou crente. Se eu quero comprar um carro, eu vou lá, compro aquele carro. Eu gostei daquela barra, eu vou comprar esse carro. Deus não proíbe eu comprar aquele carro. Deus não proíbe eu fazer uma viagem. Mas quando eu vou cometer um pecado, o Espírito Santo, ele fala, opa, cuidado, você está pisando em lugar perigoso. É perigoso isso que você está querendo fazer. Porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu já nasci de novo. Eu sou morada aqui é morada do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho essa liberdade. Entendeu? Agora, como nova criatura, eu tenho que saber os passos que eu vou seguir. É passos diferentes. Não posso fazer o que eu quero. Mas o pecador, ele não conhece essa mudança que existe na vida da igreja. Ele só tem essa experiência quando ele entrega a sua vida a Jesus. Então, cabe à pessoa aceitar ou rejeitar. Se aceita, dá-se o arrependimento pela fé em Jesus Cristo. Aí você é regenerado. Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja. O que vem primeiro? Quando eu receber uma palavra de salvação, o arrependimento ou a fé? Eu deixo para os mestres. Vem o arrependimento ou vem a fé primeiro? Anos e anos eu tinha uma briga. É a fé. Eu chamei meu pastor e falei, pastor, eu acredito que é a fé. Porque o Edmilton pregou e eu tive fé no que ele pregou. Ele falou, não, irmão. Arrependimento pela fé. Aí eu falei, mas como isso funciona? Eu ouço a palavra, então foi uma briga constante na minha vida durante muitos anos. Aí, aprendendo com os nossos professores aqui, e evangelistas, livros, ele fala, não, o arrependimento e a fé é automático, entra junto. Agora, eu faço uma pergunta de novo para você. E por quê? De repente, eu sou uma pessoa que eu me arrependi. Então, eu sou um crente que me arrependi. Se eu sou um crente que me arrependi, eu sou um crente que eu não tenho fé. Então, você é um crente, se batizou, mas você só se arrependeu. Mas aí o outro fala para mim, eu tenho fé somente, mas nunca me arrependi. Aí você vai tirar uma mensagem das algumas denominações que tem por aí, eles pregam, arrependei-vos, e você vai ser salvo. Tenha fé, e você vai ser salvo.
Então, sabe quem me respondeu essa pergunta? Foi o Langston. Ele disse, se você é um crente só arrependido, você é um crente incompleto. Se você é um crente que só tem fé, você é um crente incompleto. Então, você tem que se arrepender pela fé. Entra esse conjunto, casa. Na hora que o pastor está pregando, ou o irmão está pregando, entra automaticamente. Aí vem a regeneração que eu falei antes. A mudança é um trabalho do Espírito Santo de Deus na vida do pecador. Não é? Eu sou apenas um instrumento na mão do Espírito Santo de Deus. Qual o propósito de Jesus vir ao mundo? Reconciliar toda a humanidade com Deus. Por isso, o próprio Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Tem denominação aí que está dizendo porque Deus amou o mundo, porque Deus amou os eleitos de tal maneira que Deus sofreu. A Bíblia não diz, mundo é pessoa, é seres humanos. Eu estava ouvindo Hernandes Dias Lopes, semana passada. Aí ele pregou, eu gosto muito dele. E aí ele foi para Mateus 11:28. Eu falei, agora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu falei, agora eu vou pegar o presbiteriano. Mas ele muito sábio, pregando na igreja presbiteriana, ele disse, irmãos, vinde a mim todos. É chamada universal. A salvação é para todos os seres humanos que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu falei, parabéns, Hernandes Dias Lopes. Te aplaudi, porque você é muito sábio. Então, é isso aí. Por isso, o próprio Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Pode ir lá, se vocês quiserem, 2 Coríntios 5,19. Para que você more com Ele eternamente. Agora, finalizando. Jesus rompeu barreiras culturais e religiosas. Jesus alcançou o samaritano, um povo meio judeu, desprezados e marginalizados pelo povo judeu, os 10 leprosos, só um voltou para agradecer, era um samaritano, o centurião romano, fora da esfera do amor do povo judeu, ele não queria saber do gentil de jeito nenhum. O que aconteceu? Ele chega para Jesus e diz assim, Jesus mandou alguém chegar lá, Senhor, tem um servo do centurião que está doente, está muito mal e vai morrer. Jesus fala assim, pode voltar, que ele já está curado. Jesus cura à distância. Jesus cura de perto, à distância. Jesus é poderoso. E ele fala, eu nunca vi tanta fé em Israel como eu vi nesse centurião romano. Então Jesus, ele é poderosíssimo. Jesus dá ordem, ide a todas as nações. Jesus escolheu 12 homens para que desse continuidade a essa obra. Jesus gastou tempo com os seus discípulos. Jesus doutrinou, ensinou. Jesus ensinou tudo como eles deveriam agir, como eles deveriam fazer. Jesus falou, vocês vão ser perseguidos, vão ser maltratados, vão morrer pelo meu nome. Mas vá ao mundo e anuncie o evangelho da salvação. E ele entregou essa autoridade à igreja também. A mim, a vocês. Todos os crentes devem pregar o evangelho a todas as pessoas. Não é só para pastor, para evangelista, para diácono. É para todas as pessoas. Jesus escolheu homens para que desse continuidade a essa obra. Mas nos revestiu de quê? De poder e autoridade. Ele revestiu a igreja de poder e autoridade. O que foi que ele falou? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Estava ali 12 homens mortos, medrosos, tremendo, quando o Espírito Santo desce com poder e glória. E aqueles homens revestidos. Edmilton leu o texto que fala aí da chamada de Pedro e André, os primeiros. Joga a rede, Pedro. Parece que Deus já estava mostrando que ia ser Pedro no futuro. Pedro puxa a rede lá que não aguentava puxar, de tão pesada, muitos peixes. Então dá para entender assim que Pedro seria um evangelista da multidão.
Ele prega 3.000 almas, prega 5.000 almas. Esse homem revolucionou o mundo da sua época. Então a gente vê essas coisas, isso enche de alegria. Vocês não sabem o que é ser cheio do Espírito Santo, o amor e a compaixão que nós temos por uma alma perdida. Ser missionário não é fazer turismo, mas ganhar alma. Ser missionário não é fazer turismo, mas é ganhar alma. Eu gostei tanto daquele missionário que teve aqui, a Cairós. Ele mostrou o trabalho, o fruto. Missionário é aquilo. Quantos missionários, pastor Donizete, pastores, evangelistas, têm se afundado no seu ministério porque não tem uma vida de oração? Porque não tem uma vida de zelo e dedicado. Eu lembro de 2 missionárias. Na Palavra da Vida, havia muita gente na PIB de Franco da Rocha. E aí eu vi os cochichos assim. Eu falei, por que você vai fazer missão, irmã? Eu falei, sabe, irmão, eu estou indo para o campo missionário porque eu sofri uma grande decepção na minha vida amorosa. Quer dizer, a pessoa está indo para o campo missionário porque teve uma decepção na vida amorosa. É brincadeira uma coisa dessa. Né? Então não é por aí. Ser missionário não é fazer turismo, mas ganhar alma. Tem muitas pessoas que viajam. Um certo irmão da PIB, ele se formou no seminário que os irmãos se formaram. Não é o seminário não, porque o seminário é bom. Entendeu? A qualidade vem do aluno. E ele falou um dia, irmão, vou dar um testemunho. Aí ele subiu lá no púlpito e deu testemunho. Eu e minha esposa, nós fomos para a África fazer missões. Ficamos 5 dias na África. Eu falei, os frutos? Não tinha fruto. Ele foi fazer turismo, foi fazer viagem. Isso não é missões. Missões é você pagar o preço, é falar de Jesus para as pessoas. São muitos que dizem, fui chamado para fazer missões, mas nunca apresentou fruto. Quem se coloca à disposição do Espírito Santo para anunciar o Evangelho pagará um preço muito alto, mas se alegrará por ver vidas sendo salvas. O preço é alto, mas vocês verão o efeito. Jesus sentia a urgência da salvação. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar, João 9,4. Jesus trabalhou intensamente, treinou seus discípulos, enviou por todas as aldeias, deu ordem que fosse por todo o mundo. Essa missão compete a mim e a você. Ele nos deu exemplo. Jesus orava. Jesus ele não tomava nenhuma decisão sem antes orar. Quando ele foi escolher seus discípulos, seus apóstolos, ele orou muito a Deus. Tinha mais de 100 que estavam lá. Ele escolheu 12. E assim mesmo, no meio daquele lá, tinha uma fera lá, que entregou ele. Jesus ele tinha a palavra certa. Jesus não brincava. Jesus, quando ia pregar as boas novas do reino de Deus, ele não ia falar assim, ó, irmã Maria, ó, esse óculos seu aí tá torto, viu? Esse óculos seu aí tá torto. Você não pode usar esse óculos não, viu? Tem que ser um grau menor. Cuidado e tal. Jesus não olhava a roupa da pessoa. Jesus ele não olhava, ele tinha a palavra certa. Tem pessoas que entram numa casa para pregar o evangelho, ele vai falar de coisas que não tem nada a ver. Você tem que falar do amor de Deus para o pecador que está perdido. Ali você ora por ele e vai embora. Acabou a palavra, acabou. Não fala mais nada. Fala a palavra, Jesus tinha a palavra certa. Ele ia até as pessoas pregar o evangelho. O Espírito Santo só usa aqueles que te dispõem a fazer a obra. Agora eu vou contar a minha experiência. Quando Deus me separou para abrir a frente missionária no Parque Vitória, dentro de 8 meses tinha mais de 70 almas. Ganhamos muita alma para Jesus. Mas eu orava muito. Eu comia a palavra de Deus.
Eu comia. Eu queria fazer seminário. Eu chorava para fazer seminário. Eu não tinha recurso. Daquela frente missionária saíram 2 pastores. Um evangelista da convenção, o pastor Carlos, e o Elias, aquele que pregou uma vez aqui, pastor Sérgio, sua época aqui, de Jundiaí. Deus levantou muitas pessoas. Nós temos que pagar o preço. E sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida de oração? Em primeiro lugar, eu oro pelo meu defeito. Eu oro para que Deus tire toda aquela bagagem, aquele entulho que está na minha vida, que me traz problema, que não deixa o Espírito Santo de Deus me usar. Então o Espírito só usa aquelas pessoas que se dispõem, se coloca. Quando você vai ao campo. Eu oro muito, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas se você não se dispor a fazer a obra, Ele não vai te usar poderosamente. Você pode ser o cara mais cheio do Espírito Santo. Você pode ser a irmã mais cheia do Espírito Santo. Eu não quero elogiar minha esposa, não. Mas é difícil ela ter um ministério que ela manda mensagem de salvação para as pessoas. Mas eu tenho lido a mensagem dela. São mensagens que chegam na hora certa. São mensagens assim que dão alegria. Que confortam o coração das pessoas. As pessoas ligam e falam assim, irmã, eu estava tão necessitado dessa passagem, dessa mensagem no meu coração. Quando líderes de igreja se comprometem a seguir o exemplo de Cristo, o Espírito Santo usa poderosamente. Assim, o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos dia por dia na igreja. Essa é a grande prova do amor de Deus por você, que Ele tinha de melhor, Ele enviou ao mundo, Jesus Cristo, para pagar um alto preço. Ele pagou um alto preço, foi a cruz, e aquela cruz tão pesadinha que Ele carregou, uns falam 35, uns falam 49, uns falam que aquela parte, outros falam que é a cruz toda, eu não sei. Eu só sei dizer, meu amado, que Ele caminhou cerca de 600 metros. Daqueles 600 metros com aquela cruz nos seus ombros, machucado, dilacerado, com a cruz na cabeça. Apanhou a noite inteira. Eu sei que daqueles 600, pelo menos de 400 a 450 metros, Ele carregou a cruz. Depois, Cirineu foi lá e levou até o local da crucificação. É da minha porta até o Paulo Duarte. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se eu colocar 30 quilos na minha cabeça, eu tenho que andar de lá até aqui, eu não sei se eu suporto. Eu vou desfalecer no caminho, as pernas vão começar a ficar pesadas. Você sabe, o irmão trabalha com obra, pega sacos de cimento, sabe que é assim. Eu creio que eu não teria condições. Tudo isso, Ele sofreu por você. Para que você tenha vida eterna, para que você tenha um lugarzinho no céu. Quando nós ganhamos almas na terra, nós florescemos o céu. Que Deus abençoe a sua palavra. Com minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em minhas tempestades não duvidarei. És o meu protetor e